Pedro, que prazer. A Turma do Bem atende principalmente crianças de 11 a 17 anos. Os voluntários ofertam o seu consultório, a sua especialidade, o seu conhecimento para essa criança ter a sua dignidade de volta. Boa noite, sorrisão, sorrisão. Um sorriso diz muito sobre a gente. Olha, não é esse sorriso forçado. Sorriso, sim, né? Agora, a falta de um sorriso pode dizer mais ainda. Você sabia que o Brasil é o país com mais dentistas no mundo? Quase 400 mil. E olha que escândalo, mesmo assim, boa parte da população não tem atendimento odontológico. São milhões de crianças comprometidas desde muito cedo. Porque a falta generalizada de sorrisos íntegros expõe problemas sérios e não é só de saúde. Perder dentes é um abalo forte na vida de qualquer pessoa. No lado funcional, obviamente, mas também nos aspectos psicológico e social. Recuperar os dentes traz de volta dignidade, saúde, alegria e oportunidades de conviver, trabalhar, se alimentar, namorar, sorrir. Nosso convidado hoje é um dentista que não se contentou com um consultório particular bem-sucedido. No início da carreira, ele começou a dar palestras em escolas para ensinar o jeito certo de escovar os dentes, até que ele sacou que o mero ato de escovar os dentes era uma liberdade que nem todo brasileiro tem. Aí ele foi inventando maneiras de cuidar de graça de quem precisava. Juntou amigos, buscou parceiros, chamou empresas, espalhou a ideia país afora, depois fora do país também. E assim ele formou uma rede de voluntariado que hoje reúne 18 mil dentistas em 12 países e que já teve mais de 80 mil pessoas atendidas, na maior parte crianças e jovens, mas também mulheres vítimas de violência. A ONG que apresenta tais números se chama Turma do Bem e ele se chama Fábio Bibancos. Bem-vindo, doutor Fábio. Muito prazer. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Tudo para provocar o sorriso de alguém, principalmente o seu. Obrigado. Doutor Fábio, antes da gente falar do trabalho da Turma do Bem, falando de saúde bucal assim, de uma maneira mais ampla, às vezes mesmo quem tem dinheiro fica adiando a ida ao dentista. Você acha que tem uma desvalorização do ofício e da cultura de ter uma boca saudável? Deixa eu tentar fazer algumas provocações para você pensar comigo, Pedro. A gente tem uma cultura de que parece que a boca está separada do corpo. Um diabético, ele quando tem o processo de cicatrização dele é diferente. E parece que isso não está diretamente ligado, a boca não está ligada ao corpo dele. Um cardiopata, grande parte dos cardiopatas tem altos riscos com as doenças bucais. Segundo o INCOR, 45% dos problemas cardíacos vieram da boca. E a gente faz essa desconexão, a gente faz é tão diferente, Pedro. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia num paciente. Se eu pedir um exame de sangue, o convênio não paga, o plano não paga. Só se o médico pedir. Quando a gente olha um hospital, Pedro, você vai no hospital, tem todas as especialidades médicas, tem todos os especialistas de todas as áreas da saúde, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, e tem lá um bucomaxilo, mas não tem as especialidades odontológicas. Então isso fica desconectado da saúde de uma maneira geral. Sabe quando isso fica muito evidente, Pedro? Na pandemia. Na pandemia ficou muito evidente a necessidade dos dentistas na UTI por conta das pessoas entubadas. Mas mais do que isso ainda, quando teve a priorização da vacina, os dentistas ficaram de fora. Então, vai priorizar os profissionais da saúde, nós trabalhando nessa área. Os mais expostos, né, que estão ali. Sim. Né? Ali, caramba. Os veterinários estavam na lista de priorização e os dentistas não estavam nem como profissional da saúde. Então, tem um lugar que é desconectado. Pois é,
Eu já observei alguns gringos, estrangeiros, quando vêm ao Brasil e veem pessoas escovando os dentes depois do almoço em lugares públicos e banheiros públicos, acham muito estranho. Então, ao mesmo tempo, o brasileiro tem um cuidado maior com os dentes do que outros povos, não tem? Pedro, vamos falar assim, nós, a classe média, sim, nós temos um cuidado maior, mas as nossas diferenças sociais, elas aparecem em todos os lugares, né? Então, assim, nós temos, a classe média tem empregada, tem babá e tem dente branco, tem todos os dentes na boca, mas a grande parte da população não tem acesso ao dentista. A ONG, ela me expõe a uma coisa, você imagina o seguinte, eu vejo crianças que colocam brackets na boca, nos dentes, aparelho falso, para dizer que se cuida. É uma forma de você ascender socialmente. Então a gente vê aparelho falso. O cara cola o bracket, não tem ativação, não tem dentista, mas ele coloca porque é um jeito de dizer eu me cuido. Então às vezes quando fala assim, é status, e quando a pessoa diz assim, o brasileiro se cuida, eu falei, sim, nós, mas não todos. Entendi. E quando você, como jovem profissional, jovem dentista, começou a ensinar a escovar os dentes, que é algo que pode mudar a vida de uma pessoa, quando você percebeu que isso não era suficiente, como? Eu entendia, né? Formação elitista, estudei em universidade pública, e eu entendia que a questão era educação para a saúde, que eu tinha que ensinar as pessoas. Aí eu escrevi um livro, Meu Filho Nascendo, Um Sorriso Feliz para o Seu Filho, como que você resolve o problema de saúde bucal na sua casa, se a criança cair, que chupeta, que mamadeira, todos as medidas preventivas para pais, mães, tutores e educadores. O livro bombou, foi um sucesso, e eu comecei a fazer palestras. Só que essas palestras eram marcadas nas escolas ricas. Então, beleza, porque eu falava tal chupeta, tal, eu dava até a marca. Tal mamadeira, essa é a mais adequada, o silicone é assim, enfim, valia. Quando o livro vai para a Bacia das Almas, eu começo a falar em escolas públicas. E eu, toscamente, ignorante, eu falava a mesma palestra, eu dizia as mesmas coisas. E aí, ao final, vinha aquela mãe com a criança com a boca toda estourada, falando, eu entendi tudo que o senhor falou, mas o que eu faço com o meu filho agora, nestas condições? Aquilo me dava uma aflição tremenda e eu comecei, não, vai lá no meu consultório, e aí eu comecei, aí você pega um, eu pego o outro, e foi meio assim que nasceu a organização social, no desespero, na aflição de ver aquilo, criança com febre, com a boca desse tamanho, e eu lá falando, olha, escova com essa escova que é melhor que aquela, não cabia. Fábio, eu vou mostrar aqui como é que você começou essa cruzada de mostrar e tentar solucionar a nossa carência de saúde odontológica bucal. Vamos ver o que dizia um dos primeiros filmes produzidos pela ONG Turma do Bem. Para manter a higiene bucal são necessários escova, pasta e fio dental. Se você não tem escova, pasta e nem fio dental, você não tem higiene bucal. Sem higiene bucal, os dentes doem, os dentes caem, você tem bafo, você não consegue emprego, você não beija, enfim, você não sorri. Muito bem. Problema 1. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar escova, pasta e fio dental. Na família do seu Israel, sabonete é sabão e sabão é pasta de dente. Quer ver o sabonete? Sabão. Tem semana que tem pasta para todo mundo, mas tem dia que não tem. Usa a escova do outro, passa sabão na escova, mexe no dente e assim vai a vida. Sempre tira só um pedacinho mesmo dessa colinha. Pega ela, enrola no dedo, como você está vendo aqui, e puxa ela devagarzinho. Me dá só um pedacinho aqui, vó. Aí eu vou passando, tem que passar? Aí eu vou passando esses dentes aqui de trás aqui, ó. Passando. Esse filme chama-se Tá Rindo do Quê? E tá no canal do Fábio no YouTube, junto a centenas de outros. E tem desde os tratamentos mais modernos até denúncias como essa. Fábio, escova, pasta, fio dental.
tinha que estar na cesta básica? É plausível? Pedro, como que uma pessoa que ganha a Bolsa Família, salário mínimo, vai conseguir comprar escova, pasta e fio? A pessoa tem que pagar aluguel, comida, água, luz. Como que essa pessoa vai colocar escova, pasta e fio para todos da casa? É impossível. Em 2011, a Luísa Erundina entrou com um projeto de lei que a gente nunca conseguiu avançar. Para que isso seja... A gente distribui camisinha, a gente distribui seringa, a gente teria que ter a distribuição do único remédio que dentista dá, que é a escova, pasta e fio, e que é a grande medida de prevenção para todo mundo. Você veja, eu faço um recorte de população numa organização deste tamanico. Agora, o tamanho do problema do Brasil é gigantesco. A Turma do Bem atende principalmente crianças de 11 a 17 anos. Eu me pergunto por que esse recorte. Por um lado, eu fico imaginando, porque ainda dá tempo, antes que seja tarde demais, e porque também já não tem mais dentes de leite, mas dentes de leite caem mais cedo que isso, né? Vou te pôr no nosso conselho. Tá certo, Pedro. Tá exatamente isso. A criança já está indo para a dentição permanente, ele está mais perto do primeiro emprego, é um adolescente, ele quer beijar na boca, ele tem bafo, ele tem dor, ele sofre bullying. Você imagina uma menina de 13 anos sem o dente da frente. A vontade que ela tem de beijar, de passar um batom, como está a autoestima. Se eles têm problemas de dar um sorriso, de tirar uma selfie. E nesse sentido, a vaidade pode ser positiva, né? Você mexer com a vaidade das pessoas, lute pela sua beleza, pelo seu sorriso, que é o seu direito. Vocês selecionam como as crianças? Nós vamos a escolas públicas e organizações sociais, e aí a gente faz um processo de triagem, onde vão sair os mais pobres, os mais próximos do primeiro emprego, isso é, a criança de 17 entra na frente do de 16, e o que está com a boca mais estourada, aquele que tem a maior quantidade de problemas odontológicos. Então, você provavelmente vai encontrar na minha lista de Schindler, na minha fila, criança com 2, 3 cáries que não entra no projeto, porque entrou com 15 cáries, aqui precisa de canal, que é aquilo que o SUS precisaria de especialistas, e muitas cidades não têm o centro de especialidades, e que esses dentistas ofertam, os voluntários ofertam o seu consultório, a sua especialidade, o seu material e o seu conhecimento para essa criança ter a sua dignidade de volta. Fora a seleção, eu faço aqui na ONG, né, o encaminhamento dessa criança, encaminho para o dentista, a criança recebe uma carta e o dentista recebe um e-mail. Depois a gente acompanha esse processo com a criança, até que a criança se diga, eu não questiono a técnica que o dentista usou, mas eu questiono a felicidade da criança. Então a gente pergunta, como você tá? Tá comendo? Tá beijando? Tá tirando foto? Tô. Então tá bom, beleza, próxima vaga. É mais ou menos isso. Então é o seguinte, vamos fazer assim, vou incluir na conversa uma criança que foi atendida pela Turma do Bem. Só que isso já faz 18 anos. Então vamos ver como é que ele está hoje. O que faz Gustavo Aquino. Você está aí, querido? Tô aqui, Biel, tudo bem? E aí, Gustavo? Como é que a Turma do Bem entrou na sua vida? Foi em 2005. Que idade você tinha? Isso, eu tava com 13 anos, 12 para 13. Eu participei de uma mega triagem, onde que aconteceu a triagem de várias crianças e fizeram a seleção de algumas que precisavam do tratamento. Na época, meu tratamento era meu problema era ortodôntico, eu tinha o dente muito, muito torto. Aí aconteceu que eu fui selecionado para ganhar o tratamento. Mas escuta, o que mudou na sua vida depois que você conseguiu o tratamento, assim, na escola, na vida, no seu jeito de ser, de viver? Na verdade, assim, o impacto do tratamento odontológico na minha vida foi gigantesco. Tanto questão de saúde, autoestima, o modo que eu me relacionava com as pessoas acabou me mudando muito. Eu era uma criança muito tímida, porque eu tinha vergonha do sorriso. Tratando isso, foi tratado assim, saúde, autoestima. Eu conheci a odontologia a partir daí. Para mim foi uma grande mudança de vida, o tratamento, o impacto gigante para mim. Então, o tratamento, para mim, foi assim, um divisor de águas. E aí você virou auxiliar de dentista primeiro?
Como? Durante o tratamento que eu estava recebendo, a ONG faz pequenas... ela acompanha o tratamento do beneficiário. Se está indo tudo bem, se está recebendo o tratamento adequado, ela faz um acompanhamento mais próximo do beneficiário para ver se está acontecendo legal, se o voluntário está atendendo bem. E uma dessas ligações de rotina, me perguntaram se eu gostaria de ser auxiliar. Eu gostava tanto do consultório, do dentista, até da recepcionista do dentista, eu achava tudo muito legal. Que eu falei, não, pô, quero ser auxiliar sim. Aí aconteceu o projeto dos auxiliares do bem. Acho que eu já estava com uns 15 anos, 14 para 15, e aconteceu a triagem, onde foi a primeira turma do projeto dos auxiliares do bem. Eu passei com mais 25 jovens, foram 26 ao total. Aí eu fiz um ano de curso e me graduei como auxiliar. Quando eu virei auxiliar, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da clínica do Fábio. Foi aí que eu decidi que eu ia ser dentista. Estando próximo da odontologia, assim, com os melhores dentistas do Brasil, na melhor clínica do Brasil, eu tive uma referência muito, muito boa da odontologia. E aí que eu tive certeza absoluta que eu queria ser dentista. Tanto que hoje eu sou um dos dentistas sócios da clínica. Você lembra de quem foi seu primeiro paciente? Lembro muito bem. Assim, para mim foi até um paciente muito marcante, porque foi uma beneficiária da Turma do Bem. Para mim é muito especial atender ela, não porque é minha primeira paciente, mas porque é uma beneficiária. Quando eu atendia ela, era literalmente eu me enxergando há 18 anos atrás. Assim, foi uma troca de posição que, para mim, eu estava fazendo o que foi feito por mim um dia. Eu estava colocando para girar essa roda de benfeitoria, sabe? Esse ciclo de um fazendo bem pelo outro. Para mim foi muito significativo. Você parece ter paixão pelo seu ofício, pela sua profissão. Nossa, eu gosto muito. Pode ter sido, eu gosto muito. Que história bonita, cara. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso. Obrigado, Biel. Passa bastante sorrisos aí para nós. Pode Obrigado. deixar. Doutor Fábio, a Turma do Bem, a ONG, também tem um projeto voltado para mulheres que perderam os dentes em situações de violência. Vocês tiveram que abrir essa frente porque isso se tornou uma evidência incontornável? Pedro, é assim, ó, eu tenho total consciência que a ONG, ela não resolve o problema do país, mas eu consigo fazer pauta de agenda. Hoje eu estou no Pedro Bial falando sobre saúde bucal. Então a gente consegue fazer pauta de agenda. Então a gente tem que escolher um grupo para trazer essa discussão. Se você pensar nos idosos, como vivem os idosos sem dente? Como que você consegue que a população carcerária, quando sai, tenha algum trabalho se ela está desdentada? Então tem muitos grupos. No caso, as mulheres vítimas de violência, cis e trans, têm a marca da violência na boca. Aquelas paneladas, porradas, as histórias que eu coleciono aqui. Então, nós trouxemos esse grupo porque a marca de violência está na boca e porque ela se olha no espelho todos os dias e lembra daquilo, mesmo afastada do agressor. Então, por isso que nós escolhemos esse grupo, mas são tantos outros com tantas prioridades. E esse nome, Apolônias do Bem, de onde vem? A Santa Apolônia é a santa dos dentistas. No século III, a mulher era presa, torturada, e eles extraíam os dentes como forma de tortura. Essas mulheres de hoje, de 2023, elas sofrem tortura dentro de casa. O nome é muito adequado porque é a santa dos dentistas e é uma tortura o que elas sofrem. Elas são apolônias. Vamos ver um trecho do comovente documentário Sobre a Boca, que mostra uma dessas apolônias atendidas, a Grazi. Meu nome é Graziele Celestino Silva e sou do Ceará, Fortaleza. Sua idade? Tenho 32. Grazi, você já deixou de fazer alguma coisa por causa do seu sorriso? Quase tudo. De sair nas festas, de ir numa padaria, ir numa farmácia comprar remédio pra mim. E quando veio a pandemia, mudou alguma coisa pra você? Mudou um pouco por causa da máscara, né?
Eu fiquei mais à vontade de conversar com os outros. Grazi, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando tiver o seu sorriso de volta? Eu quero ir no Ceará ver minha mãe, minha família, lógico, né? E quando você chegar, você vai ter vontade de tirar a máscara? Eu vou sem a máscara já chegando, já tô rindo pra todo mundo, lógico. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Gente, muito emocionante, muito emocionante. E que sorriso lindo tem a Grazi. Você... o filme é muito bem feito, né? O filme Quem fez o filme? Pedro, deixa eu contar pra você, porque é muito engraçado você falar o filme é muito bem feito, porque tudo na ONG... quando a gente vai apresentar a ONG, né, pedir patrocínio... tem o GRAAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, tem o SOS Mata Atlântica, são causas que todo mundo já reconhece, criança com câncer, a Mata Atlântica, todo mundo entende. Quando eu chegava dentista, o cara falava, dentista, se não tem nem para os ricos, né? Não tem nem no hospital, como é que vai? Então a ONG nunca conseguiu o patrocínio, eu acabei fazendo do audiovisual uma ferramenta para eu conseguir sensibilizar o cara do departamento de marketing. Mais ou menos isso. Isso. Quando veio a pandemia e fecha tudo, os dentistas não tinham nem EPI para atender, tudo fechado, o dentista trabalhava aqui, e a gente recebendo, Pedro, todo tipo de pedido, em especial de alimento, né? As apolônias, as crianças, vocês conseguem cesta básica, nós estamos aqui, enfim, nós viramos um pouco a ONG para outras coisas. Nessa confusão, aparece a Grazi com uma história completamente invertida do que eu ouvia, né? Ai, não aguento usar máscara, ai, eu não vou pôr máscara, ai, que saco esse negócio de máscara, eu fico sufocado, não sei se vou na academia. E a Grazi dizendo, eu amo estar de máscara. Eu quero mais. Agora eu estou indo no supermercado, eu estou sociabilizando. Aí não, temos que contar essa história. Eu tenho um filho que é ator e dramaturgo, não tem nada a ver com direção de filme, nunca tinha feito isso na vida. Estamos em casa, eu, meu filho, meu outro filho, o Manuel, que trabalha com a RH, e o Fernando, que era o único funcionário que resistentemente vinha todos os dias na ONG para atender esses telefonemas. Juntamos nós 4 e o Bernardo dirigiu meu filho dirigiu esse documentário e a gente está sendo selecionado num monte de festival internacional. Transmita meus parabéns ao Bernardo, viu? Obrigado, um beijo grande para a Grazi, que barato. Obrigado. Agora, em maio, foi reativado pelo governo o programa Brasil Sorridente, com a lei que institui a política de saúde bucal no SUS. Na sua opinião, como é que deve ser a relação entre ONGs e governo? Porque ONG é organização não governamental, mas as relações entre a sociedade civil e o governo existem, têm que ser levadas adiante. A gente vai se adaptando ao momento, né? O Brasil Sorridente é o único programa que existiu. Só que naquela época, 2004, a gente estava com a vara de discussão lá no alto. Então, a gente criticava, olha, aqui nessa cidade não tem, aqui está faltando, precisa mais. Naquele momento, a posição da organização era da crítica. Passado o impeachment da Dilma, a gente viu que era bomba tosse, ficou sem nada. Na Coordenadoria de Saúde Bucal do Brasil teve até um produtor de eventos. Sabe, tipo, abandonaram a saúde bucal, os dentistas e todos os programas. Então, foi dramático os 6 últimos anos e agora o governo Lula volta com o programa. Nesse momento, nós, a organização, entendemos que é o momento da mobilização social, da sociedade civil se mobilizar.
Nós agora, no dia 16 de maio, nós entregamos uma proposta para o governo federal de um mutirão de saúde bucal pelo Brasil, onde as universidades, as organizações sociais e o SUS juntos, com o apoio do Gilberto Pucca, que é o cara que criou o Brasil Sorridente, a doutora Fernanda Carrer da USP, enfim, um monte de gente, um monte de universidade, todo mundo junto para a gente pelo menos voltar a um patamar de razoabilidade. Eu diariamente, Pedro, publico nas minhas redes sociais, ao invés de eu publicar fotos legaisinhas, eu publico fotos das nossas triagens. A quantidade de cáries encontrado, que 6 anos sem, você imagina, se ficar 6 anos sem ir ao dentista, pessoas que já não têm acesso à escova passa-fio, em que situação se encontram? Na ONG, a Turma do Bem, quem financia, hein? Nós, Pedro, não pegamos verba pública, tá? Essa foi uma escolha nossa, então nós só trabalhamos com empresas, com departamentos de marketing, a gente devolve imagem para essas empresas, e uma coisa que eu gosto muito de frisar é que nós temos auditoria dessas contas, elas são abertas nas redes sociais, mas as ONGs brasileiras são sempre acusadas de banditismos, de ladrão, então é muito importante que ONGs sérias sejam valorizadas, e se você tem alguma dúvida sobre as contas, olha lá quem deu o patrocínio e como esse patrocínio foi gasto. Isso é muito importante para mim, já que eu estou nesse espaço, contar para você que a gente gasta uma fortuna de auditoria para dizer isso. Não, e eu acho que algo que depõe a favor de vocês é a qualidade dos patrocinadores, dos financiadores da Turma do Bem. Por exemplo, a Colgate, que mantém o programa Sorriso Saudável, Futuro Brilhante, um programa que já chegou a mais de 80 milhões de crianças através dos anos, atendimento, ações de educação. Como é que a Turma do Bem se junta a essa corrente de prevenção? Ajuda como? Distribui kits? Como é essa conjunção? O papel da Colgate é muito legal pelo seguinte: nós temos, eles financiam, obviamente, o escritório aqui da Turma do Bem para eu conseguir acessar e comunicar dentistas e crianças, mas quando a gente vai dar naquele processo de triagem, que eu vou na escola pública ou que eu vou na ONG, eu faço uma fila e eu vou tirar 10%, 12% de 300 crianças, 32 vão entrar para a ONG, mas outras tantas não vão entrar. Então, o programa Sorriso Saudável, Futuro Brilhante, ele me dá os kits de higiene bucal que eu distribuo para essas crianças. Amplia o alcance? Amplia o alcance da prevenção. E eu consigo dar educação, porque eu entrego todo o processo de educação e os kits que impactam até na família, porque você viu que as famílias usam sabão ou plástico, saco de lixo. Saco de plástico no supermercado. É muito bom porque ela me acompanha numa área que eu não consigo, eu estou fazendo assistência, né? Estou pegando as crianças que precisam do especialista e ele está me dando a educação e o acesso ao kit. Que bom, no meio de tanto desafio, tanta coisa assustadoramente ruim, né? Notícias boas. Outro projeto importante de Colgate é o Poder de um Sorriso, que chega à comunidade de todo o Brasil com atendimento, acompanhamento odontológico. O projeto leva também palestras, distribui kits de higiene bucal, Colgate, naturalmente, para estudantes entre 11 e 17 anos em escolas públicas. Aquele recorte que a gente entendeu que é fundamental, de 11 a 17 anos, em escolas públicas, o que pode garantir o direito a um sorriso saudável, poderoso. Quando a gente fala do poder de um sorriso, é disso que se trata, de despertar o poder transformador que cada sorriso pode ter, através de iniciativas de apoio como essa da Colgate. A saúde bucal é uma forma de começar essa transformação. Saúde bucal leva a confiança, confiança traz otimismo, otimismo inspira, e assim a gente pode transformar as pessoas e o espaço à nossa volta, o que está ao nosso alcance. A gente pode esperar mais e mais sorrisos saudáveis e poderosos sendo despertados como fruto desse apoio. Para saber mais sobre as iniciativas de Colgate, acesse o QR Code aqui na tela e aí você pode chegar a informações
sobre o sorriso, o programa Sorriso Saudável Futuro Brilhante. E ainda vai ter acesso a diversos materiais para incentivar as crianças a aprender hábitos saudáveis, coisa que a gente acaba levando por toda a vida. Olha, Fábio, fica aí que depois de um rápido intervalo eu quero saber de um novo projeto que eu sei que você está articulando. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa sobre saúde bucal com o dentista, empreendedor social, esse cara que tem um sorriso que é uma simpatia cativante, Dr. Fábio Bibancos, da ONG Turma do Bem. Vem cá, Dr. Fábio. Achei interessantíssimo quando ouvi falar. Me explica, o que é esse novo projeto, um museu sobre a pandemia? Achei ótima ideia. De onde veio? Resume pra gente o projeto. Pedro, depois de 700 mil mortos, se a gente deixar passar, se a gente não valorar isso, se a gente não trouxer a importância desta memória, dessas 700 mil pessoas que morreram, se a gente não conseguir fazer uma revisão do nosso país, da nossa necessidade, enquanto o meu inconformismo, sentado no sofá da minha casa, protegido, e vendo pessoas morrerem, amigos meus morrerem, parentes meus morrerem, e eu não fazer, isso vai ficar, nós não vamos lembrar disso. Então, durante a pandemia, com o inconformismo de perder um grande amigo e vendo a minha família ali, a gente falou, não, nós temos que fazer o Museu Brasileiro da Pandemia. Eu me juntei com alguns malucos, amigos incríveis, pessoas com diferentes formações, e aí a gente montou o Museu Brasileiro da Pandemia. Nós estamos startando esse processo. Vai ser em São Paulo? Vai ser online num primeiro momento, que é para acessar o Brasil inteiro poder. Boa. E depois a gente ele vai ser online num primeiro momento para dar acessibilidade, para entrar nas escolas, para a gente lembrar dessas 700 mil pessoas e as suas histórias. E aí a gente para nunca mais esquecer. Depois talvez ele se torne itinerante, físico, mas nesse momento nós queremos ele para todo mundo, no online, para o mundo inteiro ver. 10% morreu aqui no Brasil. E nós não somos 10%. Então, Longe nós disso. temos que falar sobre isso. Gente, eram mais de 3 Boeings caídos, derrubados, cheios de gente por dia que morria durante a época da pandemia braba. E aí, para ajudar, como é que a gente pode fazer? Quem quer saber mais ou quem quer participar, ajudar, rede social... Entra no nosso @Museu Brasileiro da Pandemia, manda seu recado lá. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de gente, nós precisamos de doação. Nós vamos fazer essa história acontecer. Nós não vamos perder essa imagem que a gente tem que ficar marcada para todas as gerações futuras. Dr. Fábio Bibancos, foi um prazer conversar com você, ouvir um pouquinho desse grande trabalho que você faz. Os dentistas da Turma do Bem, as Apolônias, o Museu da Pandemia. Olha, e você que está em casa, que se emocionou como eu, o que não falta é projeto para ajudar, você está vendo. E ajudar é bom, viu? Doar faz muito bem. Um abraço, Fábio, muito obrigado pela conversa, hein? Tudo de bom. Pedro, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Estamos aí, estamos aí. Para isso que a gente serve, às vezes, assim. Tchau para você em casa. Sorrisos, sorrisos como flores. Vamos lá. Let's go.